Agora veremos associação de capacitores. Aqui começa na página 169. Vai ser rápido porque existe uma certa analogia com associação de resistores, apenas de forma reversa, né, invertida aqui. É o seguinte, capacitores quando estão em série, igual nós estamos vendo aqui, você faz o equivalente, né? Um capacitor aqui equivalente seria como se fosse tirar o paralelo, né, de um resistor, ok? Você vai fazer o inverso do primeiro capacitor, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro, e soma eles e faz o inverso. Então, a capacitância equivalente, quando está em série, é como se fossem resistores em paralelo. E também funciona ao contrário. Se os capacitores estão em paralelo, você soma a capacitância. Então, é simplesmente isso. Então, não precisamos ficar muito... Claro, a gente não fica fazendo... Não vamos fazer tantos exercícios como é feito com resistores, porque resistência simula carga. Agora, capacitores... Você normalmente não fica fazendo muita associação de capacitores. Assim, só uma associação simples, né? Ou série ou paralelo. Um outro detalhe com relação à associação é a tensão de isolação, né? Quando eu tenho assim um capacitor, um exemplo. Se essa fonte aqui fosse de 24 volts, eu tenho capacitores, esses 3 capacitores aqui são de 12 volts, por exemplo. Bom, 30 volts, mas como eles estão em série, quando eu aplicar 30 volts, eu vou dividir isso aqui, vai ficar com 10 volts, 10 volts, 10 volts quando se carregar. Nós veremos isso. Então, quando eles estão em série, né, a questão da tensão de isolação, ela se divide, né? Ok? É distribuído. Então, se eu tenho uma tensão máxima de 30, os capacitores cada um são de 12, eles estão em série, jamais eles vão passar 12 volts cada um, senão queimaria, né? Então, agora, se estão em paralelo, né? Se eu tivesse esse aqui só, se essa fonte aqui fosse de 30 volts, eu colocar somente um de 12, né, num valor aqui de qualquer capacitância, mas com 12, claro que a tensão da fonte é maior que a tensão de isolação, o capacitor vai queimar, vai estourar. Então eu não posso fazer isso. Então, só para não confundir, eu estou falando agora sobre tensão de isolação, né? Então a gente tem que se preocupar, né, quando a gente está... Sempre a tensão de isolação do capacitor tem que suportar uma tensão maior do que você vai aplicar nele, ok? Senão ele não vai suportar e vai danificar, vai queimar. Então, esse exemplo que eu disse. Aqui, se eu tenho 12 volts, são 3 capacitores de 12 volts. Obviamente, para tirar a associação desses 3 em série, eu vou fazer 1 sobre essa capacitância, mais 1 sobre essa capacitância, mais 1 sobre a terceira capacitância. O resultado, eu faço o inverso, então eu tenho a capacitância equivalente. Mas a tensão de isolação, como cada um é 12... Então, 30 volts vai estar, quando todos vierem carregados, vai ficar 10, 10 e 10, eles suportam sem problema nenhum. Já nesse caso aqui, se eu fosse aplicar 30 volts num capacitor único aqui, independente da capacitância, mas de 12 volts, ele não suportaria, ele vai queimar, vai estourar, ok? Então, são esses detalhes. Eu não vou ficar muito falando em capacitância, depois a gente vai ver mais isso aplicado. Mas por quê? Porque o assunto... Então aqui sobre capacitância que eu falei sobre associação, né? Obviamente aqui, ó, se eu vou tirar também, se eu vou tirar uma associação, esses dois estão em paralelo, então a capacitância vai ser a soma desses dois. Aí vai virar um equivalente que vai ficar em série com esse aqui. Então aí eu tiro o equivalente 1 sobre C1 mais 1 sobre a resistência equivalente da soma desses dois, o resultado eu faço o inverso, então é a capacitância equivalente dessa associação mista aqui, ok? Sempre também preocupando aí com a tensão de isolação, né? Se vai suportar, ok? Então é isso, porque agora eu quero um assunto mais importante que nós veremos, já realmente aqui, ele até chama aqui, ó, em regime transitório, o capacitor em corrente contínua. Agora veremos realmente o comportamento, né, do capacitor em regime transitório, né? Porque quando eu alimento o circuito, eu tenho um circuito RC, né, que é um capacitor no resistor e a fonte, no momento que eu ligo, vou ter algumas transições de correntes e tensões, então um regime transitório, o capacitor vai se carregar, depois ele vai descarregar, então a gente vai analisar em regime transitório. Então eu tenho algumas peculiaridades aqui que nós veremos melhor, ok? Então no regime transitório, então é o seguinte, o capacitor num circuito RC, né, como esse aqui, esse exemplo,
Então, se o capacitor está descarregado e essa chave está aberta, no momento que eu ligar essa chave, esse capacitor vai começar a se carregar. Ele se carrega, nós veremos isso. Só que ele se carrega, né? Ele vai se carregando e depois de um certo tempo ele vai estar carregado igual a tensão da fonte que está aplicando. Ele vai adquirindo potencial, né? Mas essa curva ela é exponencial crescente. Então ele vai se carregando numa curva exponencial. E essa curva aqui, ó, né? Essa é a tensão da fonte. Ele vai se carregando até depois de um tempo ele vai estar basicamente com a tensão da fonte, ok? E na descarga ele também vai descarregar. Se eu venho aqui, depois que eu carreguei ele, eu tirasse a fonte e vim aqui fechar o circuito, o capacitor está carregado, eu vou ter uma descarga. Então a descarga também é exponencial, ok? Então é isso que nós veremos. E aí, como eu tenho uma exponencial na carga, uma exponencial crescente, e na descarga uma exponencial decrescente, eu tenho aí uma constante de tempo do circuito, que a gente chama de tau, né? O tau é o R, o valor de R, né? O valor da resistência vezes o valor da capacitância. Isso é uma constante de tempo. Então, um capacitor, ele leva 5 vezes essa constante de tempo para se carregar totalmente. Então, depois de 5 vezes o valor de tau, eu sei que o capacitor, nesse caso aqui, o capacitor estaria com 12 volts depois de 5 vezes o valor dessa constante. 5 tau, ele vai estar carregado. Então a curva exponencial vai estar lá no seu valor máximo, lá em cima, na carga. Então, mas no instante zero, né, a tensão no capacitor é zero quando ele está descarregado, zero. Né? Aí nós veremos que a corrente vai ser máxima. Né? Então tem uma fórmula, eu tenho uma simulação agora que eu vou rodar no LT Spice. Justamente é um circuito que eu tenho aqui, olha. Esse circuito que eu tenho de exemplo. Então aqui, de vez de eu pegar lá, vocês verão lá, de vez de eu pegar uma chave e ficar transitando uma chave, eu vou simular aqui um sinal de um clock, né, de pulsos assim, né? Ele vai para nível 1, fica um tempo, então aí esse tempo ele carrega o capacitor como se eu tivesse fechado a carga. Depois de um tempo esse clock vai para zero, é como se eu tirasse a fonte e fechasse um curto. Então aí eu vou ver carga e descarga no mesmo circuito, ok? Então a constante de tempo lá que nós vamos ver, é esse mesmo circuito, ela é R vezes C. Então isso aqui vai dar 220 ohms multiplicado por 1 micro, 1 vezes 10 a menos 6. Então a constante de tempo vai ser 220 microsegundos. Essa é 1 tau. Então 220 vezes 5 dá quase 1 segundo, né? Depois de... é isso, né? Não, dá quase... deixa eu fazer a conta aqui por fora, aqui, 220 micro. 220 multiplicado por 1 micro. Isso, eu tenho 220, 5 vezes isso. Isso depois de 1, 2, 3, depois de 1,1 milissegundos, né? 1,1 milissegundos estaria carregado. Então vamos lá na simulação no LT Spice. Então o circuito é o mesmo que eu estou tendo lá. Depois eu vou explicar aqui essa fórmula que rege esse circuito. Então eu tenho um circuito RC. Então de vez de eu ficar pegando uma chave liga e desliga, eu gerei pulsos. Então eu vou ver a carga e a descarga. Eu sei que a constante de tempo é esse valor vezes esse. Então, no instante zero, no instante que eu ligo, né, que eu vou aplicar sinal, que eu vou aplicar nível 1 aqui, a fonte vai para nível 1, vai para o VCC dela aqui, certo? E aqui é 10 volts que ela vai aplicar, nós vamos ver os sinais aqui. Nesse momento, o capacitor está totalmente descarregado, então essa corrente é a máxima. Então essa corrente vai ser 10 volts dividido por 220 ohms, tá? Então a corrente máxima, ela é a tensão que você aplica dividido pelo valor da resistência, porque aqui vai ser um curto inicialmente, então a corrente é limitada por a corrente do circuito é limitada por 220. Depois, a questão de como é um transitório, a corrente vai variar no tempo e de forma exponencial. Então vai ser parte de I máximo, aí depois que vai passando o tempo, ele vai se carregando, a corrente vai diminuindo de forma exponencial. Então é E, né? E elevado a menos T, que é o tempo, dividido pelo tau, pela constante, né? Então isso precisa de uma calculadora, mas a gente vai fazer simulações. Então a tensão no resistor, né? Como eu tenho aqui a fórmula da corrente é essa, se eu multiplicar esse lado por R e esse lado por R, R vezes I é tensão, então a tensão no resistor vai ser igual à resistência vezes essa equação aqui, né? Vezes a equação da corrente. Então vamos simular aqui e nós veremos isso.
eu só vou mudar a simulação para ficar do lado aqui, que fica mais fácil. Então, olha, eu tô aqui, olha, eu apliquei 3 ciclos só aqui, a minha fonte está aplicando 3 ciclos, aqui eu tenho os tempos. E eu vou ver aqui, olha, posso ver aqui, vou adicionar um plot aqui, ó, vou adicionar um plot, deixa eu ver aqui, adicionar para baixo um plot, e o plot que eu vou adicionar, eu vou colocar atenção no capacitor aqui, ó, adicionei. Ok? E vou adicionar mais um plot embaixo, vou jogar isso aqui para cima, e vou colocar embaixo a corrente, olha, a corrente, eu vou selecionar essa janela e vem aqui, ó, sinal de corrente. Então vamos analisar aqui. Então esse aqui é o sinal da fonte. Então a fonte inicialmente fica desligada, daqui a pouco eu ligo a fonte, é como se eu fechasse a chave. O que acontece com a tensão no capacitor? Ela começa a crescer, ele vai se carregando. Mas no instante que eu liguei para, coloquei nível 1 aqui, eu posso ver aqui ó, no instante que eu liguei nível 1, a minha tensão é 0. Então a minha corrente, olha o sinal, olha, a corrente é máxima no circuito. Conforme a tensão vai se carregando, né, de forma exponencial, a corrente no circuito vai caindo de forma exponencial. Até quando? Porque quando a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte, quando essa tensão da fonte, o valor do potencial aqui é o mesmo valor da fonte, eu não tenho circulação de corrente. É o que acontece aqui. Quando o capacitor se carrega, a minha corrente é 0. Ok? Depois, no momento que está carregado, o que acontece? Eu jogo para 0 a fonte. É como se eu pegasse uma chave e fosse fechar um curto aqui entre o capacitor e o resistor. O que acontece? Acontece uma descarga, né? Acontece uma descarga. E inicialmente, né? No momento da descarga, inicialmente aqui no momento da descarga, a minha corrente é máxima ao reverso, né? Ao contrário, que eu estou descarregando, porque o capacitor estava descarregado, ele vai tentar descarregar, ele vai descarregar nesse circuito só entre o resistor e ele está descarregado, então a corrente é máxima, aí ele vai perdendo potencial, a minha corrente vai caindo novamente, até depois começar de novo um novo ciclo de carga. Então eu vejo que eu posso pegar aqui essa segunda linha aqui, olha, onde eu posso ver a diferença entre um tempo e outro. Então, assim, como eu falei para vocês, o tal aqui, ele é mais ou menos da 220 micro, né? Olha lá, eu tô aqui, ó, 220 micro, olha a diferença aqui embaixo, mais ou menos, né? 220 micro, ok? Então, um tal. Claro que 5 vezes isso, mais ou menos, ó, 5 quadradinhos desses, realmente vai dar lá quando ele tá lá em cima carregado. Então, realmente aqui, olha... Então, se eu pegar 5 vezes isso, eu vi que é 1,1 mili, né? Então, se eu pegar a diferença de 1,1 mili aqui, olha, a diferença está aqui, ó, mostrando, tá? A diferença está aqui, ó. Ó, a diferença do cursor está aqui, ó. Quase 1,1 mili, que é 5 vezes tal, então ele basicamente está com a tensão da fonte lá em cima, ok? Então, o capacitor está se carregando e a corrente já está próxima a 0. Então, um circuito de carga e descarga no capacitor, que é feito aqui um transitório, né? Porque ele vai se carregar, depois vai descarregar. E aqui eu estou simulando e nós estamos vendo esse comportamento. Então, a tensão e a corrente, né? A tensão cresce exponencialmente e a corrente cai exponencialmente, né? A tensão nós vimos aqui que é a tensão no resistor, né? A tensão no capacitor é essa forma de onda azul. A tensão no resistor a gente não pegou aqui, certo? Mas o que acontece? A tensão no resistor vai ser igual à tensão da fonte menos a tensão que está aqui no capacitor. Lembra das leis lá de Kirchhoff que a soma das quedas vai ser igual à tensão total. Então sempre vai ser um complemento, né? Conforme a tensão no capacitor vai aumentando, né? A tensão no resistor vai diminuindo, né? E vice-versa. Então, porque sempre vai ser a tensão no capacitor menos a tensão da fonte vai ser o que sobra aqui. Ou quero dizer para você que a soma das quedas de tensão entre o resistor e o capacitor vai ser sempre igual à tensão da fonte. Então sempre é um complemento, né? Eu poderia adicionar mais uma plot aqui, né? Um plot aqui embaixo. Deixa eu adicionar um plot. Bom, vou pegar nesse lugar da corrente. Eu vou tirar a corrente aqui, ó. Vou tirar a corrente e vou colocar aqui o sinal de tensão no resistor. Então eu pego aqui em cima, ó.
Então é isso aqui, ó. Sempre vai ser assim, ó. O sinal, a tensão no capacitor tá 0. Então a tensão no resistor tá máxima, porque a corrente é a máxima. Conforme a tensão no capacitor vai subindo o azul lá, tá caindo aqui o vermelho, né? Tá caindo o vermelho, que é a tensão no resistor. Por quê? A corrente vai diminuindo, aí quando o capacitor se carrega, não tem mais diferença de potencial, não tem mais circulação. Então é 0 potencial sobre o resistor. Então sempre é um complemento também, ok? Então basicamente, obviamente que a gente vê a tensão no capacitor, no resistor, ela tem a mesma forma de onda, o mesmo perfil do que a corrente, né? Porque eu tenho a queda, a tensão é proporcional à corrente que passa aqui, e ela tem esse mesmo perfil da corrente que nós tínhamos visto anteriormente. Claro, com valores diferentes, depende dos valores aí de resistência de corrente, ok? Então, esse é um primeiro contato, nós vamos ainda fazer outros circuitos ainda, RC, outras cargas e descargas, para a gente entender melhor ainda. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.